O caso Daniela, assim tem sido chamado. Caso Daniela, caso da jovem que acabou sendo assassinada, acabou sendo morta aqui em Agudo, estuprada, corpo que até hoje não se encontrou e que teve, evidentemente, pelas suas circunstâncias, pela forma como aconteceu, uma enorme repercussão, tanto em Agudo, local onde tudo isso ocorreu, como de resto na região central do estado, no Rio Grande, além das nossas fronteiras. Pois esse caso, chamado caso Daniela Ferreira, que chocou desta forma e muito mais, vai a júri popular agora, depois de amanhã, dia 9. E essa é uma informação que nós estamos confirmando agora pela TV Santa Maria. Está confirmado o júri popular da próxima quinta-feira aqui em Agudo. Mas quem pode falar melhor a respeito desse caso é o doutor Daniel Toneto, assistente de acusação, que desde o início nos tem trazido informações sobretudo aos nossos telespectadores, sobre esse caso e todos os seus desdobramentos. Boa tarde, doutor Daniel Toneto. Boa tarde, meu amigo Vicente Bisonho. Boa tarde a todos os telespectadores. Para mim, mais uma vez, é uma satisfação vir aqui no teu programa, que cada vez mais cresce a audiência, tudo pela tua competência. Obrigado, doutor Daniel Toneto. E há 2 dias, doutor Toneto, desse julgamento, qual é a sua expectativa como profissional, como professor, como ser humano diante de uma situação de tamanha repercussão e com a confirmação do júri, está confirmado o júri para depois de amanhã. Exatamente, há poucos minutos a liminar que a defesa estava pleiteando no Tribunal de Justiça para o chamado pedido de desaforamento. O que é isso? Quando uma das partes entende que o tribunal do júri não deva ser realizado naquele local. A defesa entendia que o júri não poderia ser em Agudo. Eu falei, inclusive aqui, reiteradas vezes, que o júri deveria ser em Agudo, porque confio naquela comunidade, é uma comunidade imparcial. E assim foi determinado pela primeira Câmara Criminal há poucos minutos. É claro que o que a gente espera para esse julgamento é que a família que já tem uma dor horrível, a dor da perda, o sofrimento, somado também a sequer ter o direito de ir ao cemitério, visitar o túmulo do ente querido, porque o acusado não fala de jeito nenhum onde está o corpo. O que se espera nessa quinta-feira é que ao menos a justiça dos homens seja feita. E esperamos que eu tenho certeza também o Ministério Público, que ele seja condenado por todos os crimes o qual ele é acusado e que passe as próximas décadas num presídio. Infelizmente, no Brasil não se tem uma pena mais severa para esse tipo de criminoso, com uma extensa ficha criminal e crimes terríveis como estupro, homicídio, roubo majorado, roubo qualificado. E espera-se agora que, pelo menos aqui no Brasil, ele fique, talvez, nos próximos 20 anos, no regime fechado. Porque, sem a menor dúvida, se fosse um país mais sério, ele seria condenado a uma pena muito mais severa. Doutor Toneto, desde o início, desde que o senhor entrou, digamos assim, nesse processo, desde que foi procurado pela família e até agora, nas vésperas da reunião do Tribunal do Júri, confirmada para depois de amanhã, ocorreu algum fato novo? Porque nós temos de um lado todas essas informações, todos esses indicativos do que aconteceu e de outro lado alguém que continua negando a autoria do crime. Algum fato novo aconteceu? O quadro continuou o mesmo? O quadro continuou o mesmo, só o fato novo foi que tu comunicasse agora, que foi negada a liminar para que o júri fosse para outra comarca, e daí certamente seria marcado de outra data, mas está confirmado o júri na quinta-feira, a não ser que algo superveniente venha mudar, que é muito difícil. Está confirmado e o que se espera é que ele seja condenado e fique por muito tempo na cadeia, que é um lugar onde ele nunca merece sair. Até pelo que ele fez nesse processo, nesse crime, e o que ele fez antes com pessoas inocentes. Durante as investigações, durante todo o trabalho, durante a denúncia oferecida pelo Ministério Público que o senhor teve acesso e acompanhou, houve algum instante de dúvida sobre a autoria, sobre o que poderia ter acontecido, além de tudo que se já divulgou sobre esse caso?
Claro que tem certos detalhes que até pelo segredo do processo nós não podemos falar, mas eu não tenho a menor dúvida, isso foi investigado pelo delegado extremamente competente, o Dr. Eduardo Machado, uma pessoa que fez um trabalho de primeiro mundo, extraordinário. Teve 2 promotores que atuaram no caso, a doutora Daniela e o Dr. Sandro. Também trabalharam de forma brilhante. Seja para mim, seja para esses 3 profissionais que eu citei agora, da Delegacia de Polícia do Ministério Público, não tem a menor dúvida. A decisão foi confirmada pelo juiz, teve recurso para o Tribunal de Justiça, para Brasília, e todos, de forma unânime, confirmaram o que a acusação está alegando, de que ele efetivamente é culpado. Não tem a menor dúvida disso. O senhor tem esperança lá no fundo, doutor Daniel Toneto, de que durante o julgamento, o réu, que até agora tem falado muito pouco e na verdade não tem dito nada, possa fazer alguma revelação que possa dar à família pelo menos um pouco mais de conforto, né, nesta hora, porque além da perda, fica toda esta carga emocional sobre o que aconteceu. Isso que tantas vezes o senhor tem dito, quer dizer, a família não teve até hoje sequer o direito de ir ao cemitério, de orar diante do corpo do ente querido, essas coisas assim. Há possibilidades nesse quadro todo de que alguma surpresa possa acontecer durante o julgamento? Tem um pesquisador americano, um perito forense, que ele fez um estudo, inclusive saiu na televisão, na Discovery, sobre o psicopata. E ele elencou do grau 1 ao 22º, sobre o grau de psicopatia. E esse sujeito, ele está no último grau. É uma pessoa que não tem nenhum remorso, não demonstra nenhum sentimento. Então, se depender dele, se nós formos depender de qualquer piedade dele, desse sujeito, eu acho muito difícil. Trata-se de um psicopata, uma pessoa que já matou mais de uma vez, que já estuprou mais de uma vez, que não tem nenhuma piedade pelas vítimas, então, da parte dele, eu acho muito difícil. E o acesso ao público, como é que vai ser na sessão agora, no julgamento da próxima quinta-feira? Em princípio, todo o júri popular ele é aberto ao público, na comarca de Agudo, e aí, nesse caso, vai depender, logicamente, de quem preside os trabalhos. Na maioria das vezes é aberto ao público, raramente se fecha por alguma oportunidade, que daí o juiz, logicamente, justifica, mas isso aí só a juíza para que efetivamente vai decidir, Vicente. Não como advogado, que estará atuando como assistente de acusação, mas pela sua condição, pela sua experiência, esse é um júri para quanto tempo? É possível fazer alguma previsão? Eu já fiz júris que, por exemplo, demoraram 5 horas, 6 horas, mas também atuei em júri com mais de 24 horas. É um júri longo, talvez acabe no mesmo dia ou entre a madrugada. É um júri, esse é um caso com muitos detalhes. Raramente se vai a júri um crime de homicídio onde não é localizado o corpo. E por esses e outros detalhes é bem possível que o júri se estenda até tarde da noite. Qual é o sentimento da família? O que se pode transmitir aos nossos telespectadores? É uma família que vem sofrendo, é até difícil expressar com palavras o sofrimento dessa família. Eu não sei quantos júris eu já fiz na minha carreira, até um erro não ter contado. Fiz meu primeiro júri com 21 anos, logicamente perdi as contas. Mas poucas vezes na vida eu vi uma família que sofreu e vem sofrendo tanto por um ato isolado de um assassino covarde, sem nenhum remorso, sem nenhum amor pela vida humana, mas infelizmente esse tipo de ser humano existe e a lei, os processos, os julgamentos estão aí para colocar esse tipo de gente atrás das grades. Muito bem, obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, doutor Daniel Toneto, que tem sido um grande colaborador desse espaço e da TV Santa Maria como um todo, esse canal comunitário aberto exatamente à comunidade de Santa Maria, trazendo o seu depoimento, trazendo informações, os seus comentários, trazendo para cá, para essa bancada, um pouco da sua grande experiência e que vai estar atuando como assistente de acusação no chamado caso Daniela Ferreira, que tem a jovem Daniela Ferreira como vítima, e como acusado do crime Rogério Oliveira, que
pela desistência do Dr. Antônio Carlos Porto, que já registramos também em edições passadas aqui no Controle Geral na TV, terá então a defesa do defensor público José Salvador Marques. O tribunal do júri vai acontecer nesta quinta-feira no município de Agudo. Dr. Daniel Toneto, obrigado. Obrigado, Vicente. Um grande abraço. Grande abraço.